Como chegar na menina que você gosta com sucesso? Vamos lá. Você fala baixo, bem no ouvido dela. As cordas vocais vibram com pouca abertura, menos fluxo de ar, voz suave. Aí você chega perto dela e fala assim: Você. Agora você sussurra. As cordas vocais ficam próximas, mas não vibrando totalmente. Gera fricção do ar e são baixos sem ressonância completa. E você, sussurrando, você fala o seguinte: Você é tão linda quanto uma arpia amazônica. E você fica em silêncio. Quando você fica em silêncio, as cordas vocais ficam juntas, sem vibração, o ar passa. As pregas vocais vibram quando abre as mãos, passa, produzindo som. A boca, a língua e lábios moldam esse som em palavras. Enfim, agora falando sério, sem brincadeira, cara. Olha essa imagem aqui, ó. Mostra as pregas vocais, cordas vocais que ficam dentro, né, da laringe. Se você não sabe, a sua corda vocal fica dentro da laringe, tá? Enfim, o que acontece? Vamos lá. Quando tu tá em silêncio, como eu já falei, as cordas vocais ficam juntas sem vibração, o ar passa pouco. Já falando baixo, as cordas vocais vibram com pouca abertura, menos fluxo de ar, voz suave. Já quando você fala alto, as cordas vocais se abrem mais, vibrando com mais pressão de ar, aquela voz forte. Aquela voz do Escanor, sol cruel. Enfim, já quando você sussurra, as cordas vocais ficam próximas, mas não vibram totalmente, gerando fricção do ar, e são baixos, sem ressonância completa. Enfim, essa é mais uma aula do futuro biólogo Mikael. Caraca, velho. É o seguinte, nos primatas, as cordas vocais funcionam de forma semelhante às humanas. O humano é um primata, tá? Só pra te falar. Enfim, mas os primatas não humanos não têm o mesmo controle fino da língua e nariz, por isso não conseguem falar como nós. Esse gibão da foto tem um papo vocal, um saco gular, que ele consegue produzir um som bem forte. Uma bolsa inflável na garganta, que age como uma caixa de ressonância, amplia os sons, ajuda a emitir gritos audíveis, né? Aqui na floresta. Você vê que o gibão ele tem um saco gular aqui, ó. Olha aqui, pessoal, quando a gente engole saliva. Você vê que o ser humano que parece que ele tem um saco angular, uma bolsa inflável na garganta. Enfim, mas eu quero explicar isso agora. Olha aqui, ó. O ser humano ele não tem papo vocal, mas tem um pequeno. O ser humano não tem um papo vocal, não tem. Mas tem um pequeno vestígio de tecido gular, pouco desenvolvido, mas não forma bolsa, entendeu? A diferença é que o ser humano favoreceu o controle da fala articulada e não aumento do volume por ressonância, entendeu? Cara, todo mundo já fez sem perceber, ó. Quando faz assim, ó. Parece que a gente tem um saco, né? Igual essa ali, ó. Parece que tem um saco aqui, né? Enfim, a região do pescoço, laringe, cartilagem, tireoide, tecido subcutâneo, se move para baixo. Esse inchaço é visível. Enfim, a laringe e o osso subindo para fechar a epiglote, a glote aqui, e proteger as vias respiratórias. Não é o papo, uma bolsa, é só musculatura e cartilagem mudando de posição. Em pessoas mais magras, sem aquele papo, você consegue ver esse movimento aparente e dá a impressão de uma bolsa, enchendo ou esvaziando. Os seres humanos têm remanescente de uma membrana angular, um pequeno folheto de pele entre o queixo e o pescoço, embriões.
mas ele não forma um saco inflável. Ele desaparece e se funde durante o desenvolvimento embrionário. O que você vê não é tecido, é só uma laringe de músculos. Quando eu falo esse tecido, não é uma bolsa gular. Eu tenho tecido mole. Quando eu falo tecido, eu quero falar a bolsa gular. Perdão, me confundi. Perdão. Enfim, eu tenho tecido, óbvio que eu tenho. Enfim, quando eu faço daqui, ó, não é uma bolsa gular verdadeira. É essa laringe, músculo e glândulas salivares comprimindo. Cara, eu não sou primatologista. Talvez um primatologista explicasse, acabasse por explicar melhor esse tipo de coisa. Mas será que daqui poderia evoluir para um saco gular? Será que poderia? Bem, a evolução é imprevisível. Você não pode saber o que vai acontecer daqui a 10 milhões de anos. Enfim, mas tipo, tecnicamente, estruturas novas na evolução quase sempre surgem por modificações de tecidos já existentes. Se um grupo de humanos fosse submetido a milhões de anos de seleção para ampliar a ressonância da voz, em vez de articulá-la, o tecido assoalho da boca, laringe, poderia sim hipertrofiar e formar algo semelhante a um papo vocal, como ocorre de bons orangotangos mais aves. Mas isso exigiria mutações em natural em gerações, não é algo que aparece só porque existe um rascunho anatômico disso, cara. Agora indo para a Bíblia. Abra sua Bíblia. Agora, se você é ateu, você pode sair desse vídeo, porque agora é sobre Bíblia. Se você não gosta, sai do vídeo. Enfim, em Tiago 3, do 4 ao 5, ele diz, olha o que acontece, olha o que ele fala. O mesmo acontece com a língua. É um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Velho como um grande bosque é entediado por uma pequena fagulha. Ou seja, a língua tem grandes poderes. Enfim, vejo também navios que são tão grandes e levados por impiedosos ventos, se viram com um pequenino leme. Esse Tiago não é o apóstolo. Enfim, não é o apóstolo. Não é o filho de Zebedeu, mas Tiago, irmão de Jesus, também chamado Tiago Justo, líder da igreja de Jerusalém. Eu posso provar isso, Eusébio, Cesareia, enfim, a história eclesiástica do segundo século, enfim. E tipo, José, antigo das judaicas, né? Antigo das judaicas, confirmam que Tiago, irmão de João, foi morto em Jerusalém. A tradição sempre atribui a carta a ele. Enfim, quando você cala a boca, não grita. Já viu esse meme? Não grita. Quando o tolo fica quieto, ele se passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Enfim, palavras mudam o mundo. Enfim, eu tenho isso na história também. Discursos na Segunda Guerra Mundial mantiveram a moral britânica, entendeu? Enfim, e é isso que eu queria falar, pessoal. Eu sou o Mikael e... Peraí. Muito obrigado por assistir.